que Deus permite que pessoas boas, que não fazem mal a ninguém, sempre ajudam o próximo, passe por dificuldades e provações na vida? Foi o que aconteceu com um dos servos de Deus do passado, chamado Jó, e ele estava se questionando sobre esse assunto. Porque ele era uma pessoa boa, que sempre ajudava o próximo, nunca fez nada para ninguém. E por que tanta calamidade estava acontecendo na vida dele? Jó não sabia por que estava passando por aquilo. Mas Deus fez questão de deixar tudo registrado nas Escrituras, para nós entendermos o que Jó passou e o porquê também de a gente estar passando por tantas dificuldades. A história de Jó é uma das histórias mais fantásticas que eu já vi em toda a minha vida. Nessa história, Deus deixa claramente visível do mundo espiritual que existe lá fora, da qual a gente não consegue ver, mas que é muito real. Hoje eu vou ler para vocês a parte da história de Jó, da qual eu estava lendo e meditando, e com certeza essa história vai servir de lição para nossas vidas nos dias de hoje. Vou ler a Bíblia, tá bom? Nesse trecho da história de Jó, e a gente vai meditar sobre esse trecho. Isso não é sobre religião, tá bom, gente? Eu só vou ler a Bíblia. Se você gosta da Bíblia, gosta de escutar a palavra de Deus, não é sobre debater religião, nem nada do tipo. Eu só tô lendo a Bíblia e a gente vai meditar sobre ela. Vou falar para vocês sobre o que eu entendi. Jó, capítulo 1, versículo 1, fala assim: Na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Ele era íntegro e justo, temia Deus e rejeitava o que era mal. Versículo 6, por diante. Chegou o dia em que os filhos do verdadeiro Deus foram apresentar-se perante Jeová, e Satanás também foi no meio deles. Então, Jeová perguntou a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu a Jeová: De percorrer a terra e de andar por ela. E Jeová disse a Satanás: Você observou o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra. Ele é um homem íntegro e justo, que teme a Deus e rejeita o que é mal. Então, Satanás respondeu a Jeová: Será que é por nada que Jó teme a Deus? Não puseste uma cerca de proteção em volta dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Tu abençoaste o trabalho das suas mãos, e os rebanhos dele se espalham pela terra. Mas agora, levanta tua mão e atinge tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua própria face. Então Jeová disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele tem está nas suas mãos, mas não estenda a mão contra ele mesmo. De modo que Satanás se retirou da presença de Deus. No versículo 1, que a gente leu, fala exatamente que Jó ele era um homem íntegro, né? Um homem justo e íntegro que temia a Deus. Esse registro aqui nas Escrituras tem vários tópicos interessantes que a gente poderia abordar, que servem de lições para a nossa vida hoje, para nós meditarmos na história, mas o que mais eu observei assim, que me chamou bastante atenção, foi poder ver como Jeová, como Deus, ele nos observa, né? Como ele tem nos observados do céu, junto com os anjos. Ele observa os seus servos aqui na terra, assim como ele fez com Jó, e ele faz questão de falar dos seus servos, né? Que são pessoas imperfeitas, que servem a ele e sempre está buscando lutar contra as imperfeições para servir a Deus. E Deus sabe que não é fácil. A gente pode ver aqui o orgulho de Jeová, né, com o servo Jó. Ele falou bem assim para Satanás: Você observou o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra. Ele é um homem íntegro e justo. Observa, sabe, o amor de Deus com o seu filho. Ele deixou claro aqui, ele queria mostrar para Satanás e para os anjos que, embora Jó fosse um homem imperfeito, ele era íntegro e ele era justo. E ele temia Deus e se desviava do que era mal. Mostrando para todos eles que é possível um homem, mesmo sendo imperfeito,
ser justo e temer ao verdadeiro Deus. Satanás, ele foi muito astuto aqui, porque ele queria colocar uma dúvida, né, com os anjos, não com Jeová, porque Jeová sabia do coração de Jó. Ele sabia exatamente quem era o seu servo Jó, e ele confiava em Jó. Mas Satanás, ele queria colocar essa dúvida aqui, com os anjos, para os anjos ter o mesmo pensamento rebelde que ele tinha contra o próprio Deus. Ele queria que os anjos se rebelassem com Deus, como ele estava se rebelando. Tanto é que ele falou, Deus, claro, ele serve você, mas não foi você que deu isso para ele, deu aquilo, deu proteção para Jó, deu tudo para Jó? Agora tira isso aí que eu quero ver se ele vai te adorar. Tira tudo aí dele que eu quero ver se ele vai continuar te adorando, ou se ele vai te amaldiçoar na tua própria face. Satanás, ele queria dizer que os humanos só obedeciam a Jeová por interesse. Porque Deus dava alguma coisa para eles, estava abençoando eles, por isso que Jó servia a Deus, porque tinha algo em troca. Jeová sabia que isso não era verdade, mas ele deixou com que Satanás fosse lá e fizesse o que ele queria fazer, para mostrar que realmente humanos imperfeitos podem sim adorar a Jeová. O que eu observei também aqui, gente, é o que? Aqui, Jeová, quando ele perguntou a Satanás de onde ele veio, ele falou assim a Satanás, de percorrer a terra e de andar por ela. Satanás, ele estava percorrendo a terra, observando as pessoas. Isso mostra que Satanás, ele tem nos observado. Ele está nos observando o tempo todo. Ele está percorrendo a terra e está nos observando. Quando ele vê que nós tentamos servir a Jeová, e quando ele vê que principalmente você tem um ótimo potencial de ser um servo de Deus, um ótimo potencial de dar honra e glória a Deus, um humano imperfeito, dar honra e glória a Deus, sabe? Para ser mais um testemunho. Quando ele vê esse potencial em você, ele tem raiva, ele tem ódio, ele quer destruir isso. Então ele vai fazer de tudo para destruir você. Ele vai fazer de tudo para destruir a sua vida, sabe? Mas principalmente provar que você serve a Deus por interesse. Não, você faz isso? Vou te dar uma coisa aqui, para você parar de servir a Deus. Eu vou deixar a vida dessa pessoa difícil, para ver se ela não vai deixar de servir a Deus. Vai fazer assim, quando ela passar por essa dificuldade, aí ela vai lá e vai pecar. Ele quer dizer que se a gente só serve a Jeová por algum motivo, algum benefício. E se ele tirar esse benefício nosso, né, tirar o que nós temos, por assim dizer, nos darmos a aflição, como ele fez com Jó, né? Ele tirou os filhos de Jó, tirou os animais, tirou a riqueza de Jó, tirou tudo. Tocou até na carne de Jó, né? Lançando uma das piores doenças que existe, que é a lepra. Mas ele não conseguiu tirar de Jó a integridade dele. Jó disse que, ainda que ele morra, né, ele não iria remover a integridade a Deus. Ele iria ser íntegro a Deus para sempre. Então, às vezes, nós estamos passando por situações na nossa vida e a gente não entende, sabe? A gente está passando por um problema. Nossa, o tempo estava tão bom, porque agora estou passando por esse problema? Porque eu perdi tudo? Porque eu estou sem nada? Ou porque eu nunca tive nada? A gente não entende o que está acontecendo na nossa vida. A gente não sabe o que está acontecendo. Mas a gente pode ter certeza de uma coisa. Deus não faz nada mal conosco. Quem faz coisas ruins conosco é Satanás e seus demônios. Eles querem nos destruir. Eles querem tirar a nossa proteção de Deus. Ele quer nos arruinar. Ele quer queimar a nossa imagem perante Deus. Então, às vezes, a gente se acha que a gente está sendo muito impressionado por alguma coisa. Nossa, tá muito difícil. Lembra de Jó. Se você está achando que está difícil, lembra da história de Jó. Lembra da história de Jó. Porque Satanás está fazendo esse teste o tempo todo conosco para provar que ele mesmo sabe
que a gente adora a Deus porque nós amamos a Deus, porque Ele é o nosso Pai. Nós respeitamos Deus, nós amamos de todo o nosso coração. E a raiva de Satanás toda é essa. É que ele não consegue esse tipo de amor das pessoas. Esse amor leal, esse amor de um pai para um filho, sabe? Ele não consegue tirar das pessoas. Ele sabe que, na verdade, é ele que é assim. Para as pessoas servirem a Satanás, ele oferece alguma coisa para essa pessoa. E a pessoa vai à procura dele em troca de algo. Ah, você vai me dar o quê? Eu dou minha alma, você me dá o quê? Eu quero alguma coisa. Mas para Deus não. Deus não é assim. Jeová não é assim. As pessoas que vão até Jeová, elas não vão procurando Deus vai me dar alguma coisa. Não. A gente procura Deus porque Ele é o nosso Pai. Nós amamos Ele. Nós queremos Ele próximo de nós. É isso. Hoje eu tirei esse parágrafo, né, como lição para nossas vidas hoje. Eu vou postar outros vídeos relacionados ao livro de Jó, que a gente ainda não terminou a leitura. Só essa parte daqui que a gente leu, a gente já entendeu vários pontos, né, tópicos. Um é, Deus, de lá do céu, Ele tem olhado para nós aqui na terra, assim como eu fiz com Jó. E Ele tem orgulho de nós imperfeitos, que tentam fazer a vontade dEle, que luta contra as imperfeições para ser leais a Ele. E Jeová, Ele tem nos protegido do mal, assim como protegeu Jó, Ele tem nos protegido. Jeová também, Ele tem nos abençoado, assim como Ele abençoou Jó, Ele tem nos abençoado de diversas maneiras. As pessoas acham que bênção é só em sentido material, mas não. Bênçãos é em vários sentidos, sentido espiritual. Tem gente que tem todo o bem material do mundo, mas não tem paz de espírito, sabe, gente? Então, bênçãos vão muito além de só material, como as pessoas acham que só é material e não é. A gente aprendeu também que Jeová, Ele fala de nós para os anjos. Olha lá a fulana, olha lá a Maria, olha lá a Raquel, olha lá o João, olha lá o Antônio. Que coisa linda, gente, a gente saber que Deus, Ele tem olhado pra gente no mundo espiritual que existe e tem falado da gente, tem falado dos nossos desafios e Ele tá nos dando apoio e força. Se a gente tá sentindo um peso, se a gente tá sentindo uma pressão, sabe, lança esse fardo sobre Jeová e Ele vai sustentar a gente. Faz uma oração, dobra os joelhos, ora, fala com Deus, fala o nome dele, que o nome dele é Jeová, é um nome muito poderoso. E quando você termina a oração, você vai sentir uma paz dentro de você, que é Deus. Então, gente, é isso. Se vocês gostaram do meu canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com todo mundo se você acha que esse vídeo dá pra ajudar outras pessoas também, se foi útil pra você, se fez você entender um pouco mais sobre o mundo espiritual, sobre o que Deus deixou registrado nas Escrituras pra nós hoje, meditarmos hoje na nossa vida. E é isso, gente. Beijo, tchau, fica com Deus.